till I'm there. Come on, let's sing it out. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Oh yeah. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The only you, Jesus, when I'm new. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. All right, I'm going to ask you for your musical abilities here. Here we go, like this. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, and your love is the air that I'm breathing. I had a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Here we go. Oh, thank you, God. You're the risen Savior. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos todos vocês. Hey guys, welcome everyone. I miss you. Bom demais estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Curitiba chovendo, graças a Deus. E deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu. Aí, agora tá melhor. E hoje nossa live é com Chris Mendes, pastor querido amigo meu de Boston. É muito bom poder estar aqui novamente com vocês nessa quarta-feira maravilhosa. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Você tem esse aviãozinho aqui, não sei se conhece esse aviãozinho, tem ali os comentários, do lado tem as perguntas e tem um aviãozinho. Se você sentir de Deus aí, durante a live, vai mandando para pessoas específicas. Eu acredito que a gente está num tempo onde a gente está ouvindo o Espírito Santo como nunca antes. Creio que Deus está levantando uma geração 100% orientada pelo Espírito. E fala, Rafa, beleza? Pati, bom dia. Ó, aqui tá fresquinho, frio não tá, mas tá chovendinho. Tá um dia bem típico londrino, assim, sabe? Londres é mais ou menos isso aqui, ó, 11 horas da manhã, cinza. E a gente tá hoje se sentindo em Curitiba. E eu creio que a gente está vivendo um tempo de ser orientado pelo Espírito Santo como nunca antes, né?
cada dia mais nossa compreensão ela tem aumentado sobre entender que eu e Deus nós somos um. Nós somos um. Nós somos um. Deus decidiu habitar em você. Isso significa que Ele não apenas te visita, que Ele é alguém fora de você, mas isso significa que Ele é alguém com você. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos nele. Não tem como eu dissociar um ramo de uma árvore com o tronco da árvore. A árvore é o tronco, o ramo é o tronco é o ramo. Então nós nele, nós somos ele. Ele em nós, ele se torna nós. E aqui eu estou vendo que na verdade a gente está descobrindo hoje a responsabilidade que é para a gente literalmente entender o que significa de fato nós sermos cristãos. Ser cristãos não é ser crente, ser cristãos não é ser evangélico. Ser cristão é você tornar público as virtudes de Deus. Deus, ele é visto em você. E hoje de manhã eu acordei já refletindo sobre Efésios 3 e em um dado momento ali eu cheguei numa conclusão de uma reflexão, que aquele que falta com generosidade na prática está renunciando todo o evangelho na fala. Nós pregamos todo o tempo o evangelho na fala. Nós falamos muito sobre o evangelho. Só que ali eu me dei conta o quanto a generosidade ela é primária, ela é básica. Ela é básica. E nós às vezes faltamos em generosidade. Eu fiquei lembrando de alguns relacionamentos que eu percebo que é truncado porque a gente fica contando moedas. Porque quando a gente vai jantar junto, a gente fica dividindo a conta. Porque quando alguém vem aqui em casa, eu paro de chamar as pessoas em casa porque elas não pagaram o que elas comeram. E de repente eu comecei a perceber o quanto a gente deixa de ser igreja e deixa de ser porque a gente é mesquinho. Porque no lugar de generosidade a gente se sentiu roubado. Quando a gente era para ter sido generoso, a gente se sentiu usurpado. Então entenda, generosidade é a sua principal resposta à usurpação. Quando você se sentir usurpado por alguém, perceba que foi um lugar onde você faltou com generosidade. Quem é generoso não se sente usurpado. Por quê? Porque antes de alguém usurpar, antes de alguém se aproveitar de você, você já se adiantou em ser generoso. E generosidade é um lugar que você dá sem olhar para quem. Não porque a pessoa é boa, mas porque você é bom. Não porque a pessoa merece, mas é porque você é generoso. E eu acredito que a gente precisa restaurar logo essa característica tão essencial do Evangelho, que é a generosidade. O Evangelho sempre é generoso, sempre é generoso, sempre é generoso. O Evangelho, o reino de Deus é um país e nós somos cidadãos desse país. Nós representamos um país. Esse país tem um território. Esse país, o território desse país é reconhecido pela cultura desse território. E esse país tem uma moeda, uma economia. E essa economia é dar e receber. Essa economia não é comprar e vender. E aqui a gente precisa voltar na nossa identidade celestial, voltar nesse passaporte celestial e começar a fluir mais profundamente e intencionalmente nessa capacidade de dar e receber, onde nós damos livremente. Mas eu não tenho para dar. Se você não tem para dar dinheiro, dê em tempo. Se você não tem tempo para dar, dê em atenção. Se você não tem atenção para dar, dê em presente. Se você não tem presente para dar, na verdade todos nós temos sim poder para dar. Se você não tem poder para dar, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós deixamos de ser poço e passamos a ser fonte. Se alguém crê em mim, diz as Escrituras, o seu interior flui em rios de águas vivas. É impossível estar conectado numa fonte e achar que eu não tenho coisa para dar, coisa para fluir na fonte. Então, eu creio que nós precisamos entregar como resposta ao Evangelho a generosidade, né? A generosidade, a ausência de generosidade renuncia na prática. A generosidade renuncia na prática, a falta de generosidade renuncia na prática
o evangelho pregado na fala. A falta de generosidade na prática de vida renuncia o evangelho pregado na fala. Então, enquanto você não consegue ser generoso, enquanto você não vive essa realidade, eu sugiro você nem gastar suas palavras tentando pregar o evangelho para alguém. O evangelho ele não chega no coração das pessoas se ele não for pavimentado pela generosidade. Existem algumas marcas muito básicas do evangelho e uma delas é a generosidade, tá bom? Muito bom ver muitos amigos de perto e de longe. Eu espero que você, onde você estiver, algumas pessoas talvez estão numa portaria de prédio, outros estão dentro de uma cabine de caminhão, outros estão numa sala de espera de um exame. Aonde você estiver, eu quero declarar paz sobre sua casa, paz sobre sua vida, paz sobre sua manhã. Quero declarar a alegria do Senhor, quero declarar que todos os teus problemas, eles são oportunidades para você, na verdade, revelar a natureza extraordinária que tem dentro de você. Então, que a paz de Cristo realmente ela se torne viva, real e eficaz aí no seu dia, hoje de manhã. Agora, meu irmão ali está mandando saudações de München, de Munique, na Alemanha. Deus abençoe você na sua viagem aí. O Dutra, todos vocês aí, recebam comigo agora Cristiano Mendes, o meu pastor querido, meu amigo de Boston, vai entrar com a gente aqui ao vivo e a cores. Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora ficou melhor com você aqui, cara. Obrigado. Vocês estão conseguindo me escutar bem, me ver bem? Sim, muito bem. Ah, que bom. Prazer estar com você aqui, Cal. Mais uma vez, escutando, aprendendo. Privilégio pra gente. Amém, amém. Pessoal, esse aí é o pastor Cristiano Mendes, cara extremamente empreendedor, um líder nato, um cara Amém. que cresceu nos Estados Unidos e hoje ele vai estar compartilhando com a gente aqui mais um pouco da Bíblia na mesa, desse evangelho sem filtro, esse evangelho sem agrotóxico, esse evangelho que não precisa ser defendido para ninguém, mas ele precisa sim ser anunciado. E que a sua manhã seja de fato uma manhã edificante, uma manhã onde você se fortaleça onde você estiver. Então, com vocês aí, Cris Mendes, com Bíblia na mesa. Amém. Obrigado, Cal. Gente, prazer também estar aqui podendo falar, né, com vocês. Algo que está no meu coração sobre liderança que eu queria compartilhar com vocês. Estou estudando esse tema. É dentro de um tema que eu creio que aplica para todos os filhos de Deus. Quando a gente fala de liderança, não é só do pastor, ou do evangelista, ou de quem tem o título, porque tem dois tipos de autoridade, né? Ou de poder. Tem o poder posicional e tem o poder pessoal, né? A gente fala aqui que é positional power ou personal power. Outra forma de falar isso é autoridade versus influência. E todos nós temos uma liderança a desenvolver, independente do seu cargo. E muitas das vezes a influência consegue realizar mais coisas para o reino de Deus do que uma posição. Então eu queria falar com vocês sobre o que está escrito em Efésios 4, versículo 15. E o tema seria assim: antes de você fazer, seja. Antes de você se preocupar sobre o que eu devo fazer com a minha vida, o que eu devo fazer para Deus, o que eu quero que a minha vida seja sobre, eu diria que você deveria começar com quem você deveria ser. Ou seja, comece com ser antes de fazer. Está escrito ali assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E essa palavra crescer não é algo que acontece assim de repente. Essa palavra crescer, ela comunica algo gradual e eventualmente, né? Quando a gente fala ele cresceu, a gente não quer dizer que ele cresceu em 2 minutos. É que ele desenvolveu. Então é uma palavra progressiva que explica sobre algo que aconteceu gradualmente dentro de um espaço de tempo. Quando eu vejo essa palavra que cresçamos em tudo, me veio à memória algo que às vezes a gente está negligenciando, que é o crescimento pessoal. É o crescimento não naquilo que a gente consegue conquistar, adquirir, acumular, mas é o crescimento em você como um filho de Deus. É o crescimento seu como uma pessoa, um ser humano, um cidadão, um pai, uma mãe, uma filha.
esse crescimento é um crescimento interior e não exterior. Muitas pessoas focam em crescer no que pode ser visto, só que eu garanto que a moeda que mais vale é aquilo que você desenvolve dentro de você. Aquilo que Deus já tinha colocado quando te criou, quando te chamou, que está escondido aqui ainda, que você não descobriu por não ter uma intencionalidade em descobrir mais sobre quem é que Deus fez no Cal, quem é que Deus fez no Cris Mendes, quem é que Deus fez em você. Então, eu quero que você tenha um pouco de curiosidade nessa manhã, para você querer saber e entender quais são os tesouros, os talentos que Deus colocou dentro de você, que você precisa manifestar através do ato de ser e não se preocupar tanto em fazer. Então, vou ter 3 pontos que eu queria passar para vocês aqui. Primeiro é a disciplina para começar. Segundo é a coragem para parar. E terceiro é alguém para empoderar. Então, escreve isso aí, se você está anotando, escrevendo algumas anotações para você relembrar depois. Eu sei que o que você escreve, você consegue reter melhor. Então, se você não está escrevendo, meu irmão, pega uma caneta aí, se você puder. Então, o primeiro é a disciplina para começar. Segundo é a coragem para parar. E o terceiro é alguém para empoderar, certo? E isso tudo está falando sobre a pessoa que você está desenvolvendo com o Espírito Santo. Eu não acredito que as pessoas mudam. Eu acredito que as pessoas se descobrem. Porque Deus não criou alguém e você depois moldou em ser outra. Deus, ele te deu a identidade e a intenção é que você seja essa pessoa. O que acontece é que ao decorrer do tempo, a gente aceita palavras, opiniões, dizeres de pessoas que não nos criaram, que não nos conhecem em Deus, como apelidos, palavras de inferioridade, ou até mesmo com um falso pretexto de te vangloriar. E a gente começa a acreditar aquilo que as pessoas falam sobre a gente, sendo que Deus já tinha liberado uma palavra sobre a sua vida quando ele te deu um nome. Então saiba que no céu você tem um nome e você já é alguém. Você precisa focar em simplesmente ser essa pessoa. E eu vou fazer a transição da seguinte forma. O ápice da sua influência começa no pico da forma mais autêntica de quem você é. Uau. Isso aqui nem estava nas anotações. Se você não pegou, nem vou saber repetir o que acabou de sair aqui. Mas o ápice da sua influência começa no pico da forma mais autêntica de quem você é. As pessoas não querem seguir alguém perfeita. Elas querem seguir alguém que é real. Sabe quando que você é mais real? Quando você é você. É claro que você cresce, você desenvolve e você descobre quem você realmente é. Essa busca te leva à identidade de filho, filha de Deus. A melhor versão sua não é que um coach vai te falar. A melhor versão sua não é um livro de autoajuda. Isso vem para complementar. Mas a Bíblia é aquilo que vai desvendar quem você realmente é em Deus. Então não é que você vai precisar de ler 10 livros de autoajuda. Você tem um livro chamado a Bíblia que já te dá a ajuda que você precisa 100% em 100% das ocasiões. Então, dependendo da palavra de Deus, você precisa ter um momento para pensar. Quem que Deus quer que você seja? Quem que Deus chamou para você ser? Então, número 1, depois que você... A gente chama essa palavra de prinking, onde você ora e pensa. Então, em inglês é a palavra prayer e a outra palavra é thinking. A gente une ela e fala prinking. Ou seja, você precisa pensar e orar junto. Quando você fazer um prinking sobre quem você é, o que você quer que a sua vida seja sobre, quando você tiver um neto ou uma neta, você quer que eles falem o quê sobre você? Quando você começa a entender essas coisas, normalmente o que vem, Carl, são as coisas que as pessoas querem conquistar. Ah, eu quero ter conquistado isso. Eu quero ter realizado aquilo. São coisas que não têm a ver com quem você é, mas coisas que você quer alcançar. Então eu vou te ensinar algo que vai te ajudar. Quando você começa a pensar que você quer realizar para Deus, para sua família, para os seus amigos, né? Você vai mudar o foco e pensar assim, em vez de pensar
como que eu conquisto aquilo? Você vai pensar o seguinte: qual é o tipo de pessoa que conquista aquilo? Em vez de pensar, eu quero alcançar essa meta, eu quero realizar esses sonhos. Em vez de ter um plano de 7 princípios que você pode fazer um download no YouTube, eu quero que você inverte esse pensamento e mude o foco e comece a pensar assim: qual é o tipo de pessoa que atrai essas coisas? Qual é o tipo de pessoa que conquista essas coisas de forma regular? Qual é o tipo de pessoa que já está lá? Porque o que eu quero que você entenda é que, ao invés de pensar que o destino é o objetivo, ser é o objetivo. Porque quando você descobre quem você é, você atrai os destinos de Deus para a sua vida. Ou seja, tem muita gente fazendo muito planejamento para alcançar ou chegar em algum lugar. Mas se você não foca em desenvolver a pessoa que merece estar nesse destino, quando você chegar lá, vai ser difícil você ficar lá. Porque só fica no destino quem merece estar no destino. Então você precisa descobrir quem você é. Quando você desenvolve essa parte interior, a sua psicologia, o seu entendimento, a sua afirmação que vem do Pai Celestial, quando você quando você se sente bem na sua pele, sabe? Quando você olha no espelho, você tem orgulho daquilo que você vê. Quando você se sente bem em si mesmo, com o seu nome, o seu sobrenome, quando você aceita quem você é, você começa a atrair o destino que Deus tem para você. Porque Deus não consegue abençoar quem você está fingindo ser. Faz sentido? Então, nesse pensamento, nesse processo, pensa em quem você precisa ser. Como que você vai se descobrir para poder atrair esse destino. Quando você faz isso, algo vai acontecer. Você vai ter uma ideia. E talvez as coisas que você precisa para fazer parte da sua pessoa não está ali ainda. Então, a primeira praticidade que eu vou transferir para você é o seguinte: você precisa ter a disciplina para começar, certo? Comece algo pequeno, então escreva isso. A disciplina para começar. Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou me descobrir? Primeiro, com uma pequena disciplina. Jesus tinha pequenas disciplinas. E essas pequenas disciplinas, elas viram hábitos metafísicos que eleva todas as outras partes da sua pessoa. Ou seja, qual que era de Jesus? A Bíblia fala que ele frequentemente se retirava para orar em isolamento. Aí está o hábito número 1 de Jesus, que mudou o estilo de vida dele para ele poder estar pronto para realizar o plano do Pai. Ele ficou 30 anos a aprender a ser filho. Ele ficou 30 anos a ser filho. Porque depois que ele aprendeu a ser filho, ele conseguiu fazer o quê? Aquilo que ele sempre falava. Eu vim para apresentar quem? Para fazer a vontade de quem? Do Pai. Mas antes de fazer, ele precisou ser. Então ele ficou a maior parte da vida dele aprendendo a ser, para depois fazer. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando com isso? Então, qual que é a disciplina que você precisa para você ter um degrau mais perto de quem você precisa ser para realizar os sonhos de Deus na sua vida? Então, comece com algo pequeno, chamado disciplina. A disciplina é a ponte entre quem você é com quem Deus chamou você para ser. Vou falar isso de novo. A disciplina espiritual é a ponte entre quem você é hoje e quem Deus te chamou para ser, meu irmão. Por que você acha que Jesus ele realizou um sacrifício de 40 dias em jejum e oração no deserto? Porque ele precisava exercer a ponte chamada disciplina espiritual para que ele pudesse andar com o Espírito Santo e obedecer. Faz sentido? Agora, quando a gente fala de disciplina, cara, eu não acredito em 100% em um dia. Não existe isso. Não é sustentável. Imagina, chegar e falar, ó, daqui para frente, você bebe água, você bebe 2 galões, verdes vivos, malha 3 vezes. Você não vai conseguir. Então, o que seria um sacrifício para você sustentável? Comece pequeno. 1% por dia é o que eu acho que é uma praticidade que vai começar a te elevar. Porque se você começa tentando fazer 7 coisas, meu irmão, você não vai conseguir sustentar isso. Então, dentro da sua devoção, da sua vida cotidiana, dentro da sua pessoa, qual é uma disciplina que você pode começar? Eu vou te dar um exemplo
que eu usei, que funcionou muito. O meu dia, eu tinha muita coisa para fazer, como muitos aqui que estão assistindo. Eu comecei a pensar, qual é uma coisa, uma disciplina que é sustentável? Sabe o que eu fiz? Eu cortei meu cable. Eu cortei a minha TV a cabo. Porque eu gosto de ver filmes, eu gosto de assistir televisão. Só que os meus dias estavam sendo liderados por caos. E eu tava, parece que o meu dia começava e eu estava apagando fogo o dia inteiro. Então, parecia que, cara, não tinha tempo suficiente no meu dia. E tem coisas que eu quero realizar, pessoas que eu quero discipular, eu quero poder alcançar mais vidas para Jesus, eu quero poder empreender mais, muita coisa para fazer em pouco tempo. O que eu fiz? Eu sacrifiquei a TV a cabo. Eu não estou aqui para falar para você, olha, para de assistir televisão. É algo que funcionou para mim. Mas eu comecei pequeno. Cortando a TV a cabo, eu tirei mais ou menos 2 a 3 horas por dia, que dentro de uma semana me deu um tempo muito amplo para mim ser mais produtivo. O que eu fiz? Eu comecei pequeno. Talvez para você é jejuar só na quarta-feira. Talvez para você é orar todos os dias antes de dormir, pelo menos 5 minutos. Talvez para você é ler um versículo por dia. Aonde você está, olha, excelência é isso aqui. Excelência é isso aqui. Faça o melhor que você pode com o que você tem, aonde você está. Então, aonde você está na sua disciplina, no seu devocional, na sua vida com Deus? Cara, começa pequeno. Não chega tentando ler o livro de números de um dia que não vai dar. Mas um capítulo, um versículo. Try something small. Tente algo pequeno. Comece pequeno, que isso vai começar a embalar dentro de você um músculo chamado disciplina. Certo? Então, comece pequeno. E a gente vê que muitos psicólogos dizem que quando você faz algo dentro de uma frequência de 30 dias ou 66 vezes, né? Os números às vezes mudam, mas quando aquilo virar um hábito, quando aquilo virar meio que autopiloto, você já está lendo um versículo por dia, você está jejuando toda quarta-feira, você está orando por 5 pessoas, o que seja a sua meta, a sua disciplina. Quando você vê que aquilo virou meio que autopiloto, meu irmão, manda bala. Agora você pode adquirir uma nova disciplina. Eu vou te dar um exemplo da minha experiência militar. Muitas pessoas aqui sabem que eu servi na militar dos Estados Unidos, nas Forças Especiais. Algo que eu aprendi lá que me ajudou muito, inclusive até um almirante escreveu um livro sobre isso chamado Faça a Sua Cama. Certo? Esse livro você deve ler se tiver em português. Eu nem sei. Mas ele fala bem assim, é algo que a gente aprende no bootcamp, na quarentena. Ele fala, quando você acorda, primeira coisa que você faz, arruma sua cama. Por quê? Porque aquilo começa a desenvolver uma disciplina na sua mente que gera uma pequena vitória. Aquilo te dá um pequeno embalo. Então, acordou, saiu da cama, arruma sua cama. E, cara, no bootcamp, era a primeira coisa que a gente fazia. Se você saísse da cama e não fosse a primeira coisa que você fizesse, problema na certa. Então, o que a gente fazia? Saía da cama, arrumava ela na hora. Depois de algumas semanas, nem era mais um esforço. Eu não achava aquilo ruim. Era meio que autopiloto. Sabe quando você está dirigindo e você nem está prestando atenção e de repente você chega em casa e você nem sabe como você chegou em casa? Porque não estava no GPS e, na verdade, nem era para você estar em casa, era para você ter ido para casa da sua mãe. O que é isso? Isso é o poder do hábito, é o autopiloto. Você precisa ter o autopiloto em hábitos espirituais, para que você não pense que orar é algo árduo, ler a Bíblia é algo difícil, passar tempo com Deus é algo que para você não é tão fácil. Quando você, no começo, mostra pequenas disciplinas, aquilo vira autopiloto. Então, quando eu arrumava minha cama, sabe o que aquilo me ensinava? Me ensinava a ser organizado. Então, eu acordava, fazia minha cama, e eu tô me disciplinando para o quê? Ser organizado. Outra coisa que eu não... Então, eu comecei com isso, e isso foi... Muito bom. Outra coisa que eu não gostava de fazer era escovar o dente à noite, certo? Porque, cara, colocar água na cara, escovar, eu me acordava, então eu não curtia muito. Mas eu entendi o seguinte, quando você quer desenvolver a sua liderança, tanto para Deus, tanto para o mundo secular, você precisa escolher a sua dor. Escreve essa. Você escolhe a sua dor. Você escolhe a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Quando você não é alcançado
os seus objetivos. Então, quando você começa a descobrir quem você é, você precisa fazer uma decisão, escolher a sua dor. Eu prefiro a dor da disciplina. Por quê? Porque pelo menos eu vou conseguir viver os sonhos de Deus nessa terra. Muito bom. Miles Monroe diz o seguinte, ele fala que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque ali estão os livros que nunca foram escritos, as ideias que nunca foram implementadas, as empresas que nunca foram fundadas. Por quê? Porque elas escolheram a zona de conforto em vez da dor da disciplina. Então, eu quero passar isso para você. Choose your pain. Escolha a sua dor. Então, primeiro, comece uma pequena disciplina rápida. Segundo, a coragem para parar. Escreve isso. A coragem para parar. Nós, como líderes, como empreendedores, como pessoas que Deus quer levantar dentro da nossa esfera de influência na sociedade, nós precisamos ter a coragem para parar de fazer aquilo que não importa. Olha aqui, o elevador para a sua produtividade é chamado não. Vou falar de novo. O elevador para a sua produtividade, como um líder, é a palavra não. É claro que você não vai sair aí falando não para todo mundo. Não tenho tempo, não, 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 não. Mas depois que você entende quem você é, você vai saber o que você tem que fazer, certo? Olha, é o seguinte, isso aqui a gente falou da outra vez sobre identidade. O leão faz o que o leão faz porque ele sabe que ele é leão. O peixe faz o que o peixe faz porque ele sabe que ele é peixe. Você precisa fazer o que você tem que fazer porque você sabe quem você é, certo? Você precisa entender quem você é para saber o que você tem que fazer. Jesus, ele tinha uma missão, mas Jesus tinha um propósito. São diferentes. Você tem um propósito e você tem uma missão. Se você ler em João capítulo 17, versículo 4, Jesus ele faz uma oração sobre os discípulos. Vocês lembram dessa história? Cara, ele menciona os discípulos 40 vezes nesse capítulo. E ele está agradecendo e ele usa uma linguagem que ele usou na cruz. E quando ele está intercedendo aqui pelos discípulos, ele não tinha morrido ainda. Está escrito bem assim, que eu te glorifiquei na terra, tendo consumado o trabalho. Certo? Está escrito bem assim, tendo consumado o trabalho. O inglês está bem assim, having accomplished the work. Essa palavra consumado que ele usa aqui é a mesma palavra que ele usa na cruz. Antes de ter os seus últimos suspiros, ele fala, está consumado. Mas o que Jesus terminou em João 17 antes dele morrer na cruz? É aqui que eu quero passar esse princípio para você. Jesus, ele está realizando a parte final da missão dele. Ele está dizendo, eu cumpri o trabalho que o Senhor tinha para mim. Ele está usando a mesma palavra, está consumado. Aqui em João 17, ele está falando, está consumado. Mas, ele não morreu ainda, porque o propósito de Jesus era para morrer na cruz, para que o seu sangue remisse todos os pecados passado, presente e futuro. Mas a sua missão era desenvolver 12 pessoas, que depois virou 11, depois virou 12, para que essas pessoas tornassem o mundo de ponta cabeça com o poder da palavra do evangelho. Olha que interessante. Jesus, em João 3,16, né? Deus amou tanto o mundo que Jesus passou, nesses 3 anos de ministério, 90% do tempo dele com quem? Com os discípulos. Com os discípulos. Ou seja, quando ele entendeu qual era a missão dele e o propósito dele, ele disse não para tudo que não era a missão dele. Porque quando você diz não, é o elevador para a sua produtividade na sua missão. Muito bom. You need to say no to what doesn't matter. Então, número 2, você precisa ter a coragem para parar. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, meio que, né? Eu sei que vocês não podem responder, mas faça essa pergunta para você mesmo. O que você está fazendo hoje que está impedindo a missão de Deus na sua vida? Sabe o que é uma tristeza? É você chegar na eternidade e descobrir que você foi bem sucedido em algo que não importava. Então, depois que você entende a sua missão, comece a dizer não para as coisas que não importam. Na minha opinião, a sua primeira missão é a sua família. A sua família é a sua primeira missão. Se tem alguma coisa
que está te distraindo de ser bem-sucedido, dentro da fábrica da família, você perdeu a visão. Porque a família é a maior expressão de amor que Deus deixou na Terra para que a gente pudesse entender o quanto que Ele nos amava. Então, o poder da família é o projeto divino do céu. Se você está perdido, a sua primeira missão é a sua família, certo? Então, qual que é o segundo ponto? A coragem para parar. Todos nós temos coisas que nós estamos dando tempo desproporcional que não importa. No final das coisas, você vai ser julgado em cima daquilo que Deus te chamou para você fazer. Então, faça um inventário do seu tempo. De segunda a segunda. What are you doing that doesn't matter? O que você está fazendo que não tem valor nenhum, que não tem nenhum impacto social eterno? Stop it. Aqui vai a chave que vira. Para de fazer isso. Lá vai a chave de novo. Para de fazer isso. Para de fazer as coisas que não importa para Deus. Amém? Terceiro, alguém para empoderar. Aqui a gente vê que Jesus ele passou tanto tempo com os discípulos porque ele queria multiplicar aquilo que Deus deu para ele. E quando eu entendo o que é empoderar, eu entendo qual é o potencial da liderança. Na sua empresa, na sua igreja, na sua família, na sua organização, no seu grupo pequeno, o líder é o teto. Se está indo bem, o líder está fazendo um bom trabalho. Se está indo ruim, a culpa também é do líder. Ou seja, é um ditado que John Maxwell diz: Everything rises and falls on leadership. Certo? Tudo desenvolve ou cai em cima da nossa liderança. Se você quiser ver aonde o cristianismo está avançando, é porque a liderança é forte. Se você quiser procurar no mundo um lugar onde o cristianismo está em decadência, é porque a liderança é fraca. Tudo consiste no poder da liderança. A liderança saudável entende que ela é o teto e ela se torna responsável por tudo. Não é alguém que quando algo acontece, isso aí não é minha culpa não. O líder que Deus desenvolve a influência que o líder ganha quando ele começa a assumir responsabilidade. Para você empoderar pessoas, você tem que primeiro ser o tipo de líder, de pai, de mãe, que assume a responsabilidade. Meu filho não está indo bem. Eu vou assumir esse problema. Minha casa, as minhas finanças, minha saúde, eu vou assumir esse problema. Because when you take ownership, quando você assume a responsabilidade, Deus assume a solução. Deus não consegue resolver um problema que você não assumiu. Esse problema não é meu. Então o que vai resolver? Então, um líder saudável que Deus desenvolve é aquele que assume a responsabilidade. Você vai ver que quando você começar a assumir a responsabilidade, você vai atrair discípulos. Então, antes de falar sobre como que eu vou empoderar alguém, você precisa ser o tipo de pessoa que assume a responsabilidade. Tá faltando isso, quebrou aquilo. Eu vou resolver. Na verdade, se for uma falta de alguma área, assume. Faz sentido? Então, quando você começa a empoderar as pessoas, você vai entender que você vai ter a graça para multiplicar, certo? A graça para multiplicar. Aqui vai o texto. Quando a gente vê aí em 1 Samuel 17:39, Davi, ele foi chamado para derrubar o gigante. Vocês conhecem a história de Davi e Golias. E aí ele começa a vestir o quê? Ele começa a vestir as armaduras de Saul. Ele vai tentar andar, muito pesado, não serve. Ele começa a tirar tudo. E ele vai e ele coloca o quê? Ele vai com o estilingue, meu irmão. Ele vai com aquilo que ele entende, que ele conhece, certo? Tem um princípio de liderança ali. Você sempre vai ter a graça quando você assume a identidade de Deus. Ali, a identidade de Saul estava querendo cair sobre a vida de Davi. Mas aí a glória ia para quem? Para Saul.
quando você tira a armadura, quando você tira a identidade que o mundo quer te dar na sua liderança, e você assume a liderança autêntica, você assume a sua liderança transparente, quem você realmente é, desce sobre a sua vida a graça de Deus. Prova para mim na Bíblia. Tá, vamos lá. Depois que ele tirou a armadura de Saul, a Bíblia diz que ele foi escolher quantas pedras? 5 pedras. Agora, eu já ouvi muitas revelações e pregações sobre por que 5 pedras? Ah, eram os irmãos de Davi que ia ser derrubado, de Golias que iria ser derrubado depois. Mas eu quero fazer um foco no seguinte. Ele escolheu 5 pedras. Vocês sabem o que significa o número 5 na Bíblia? Significa o número da graça, certo? Ou seja, ele tirou a liderança que estava querendo vir sobre ele do mundo, na identidade dele, e ele foi e assumiu aquilo que era a identidade dele original em Deus. Ele sempre venceu sendo Davi. Ele não ia conseguir vencer sendo Saul. Depois que ele tira as armaduras, ele escolhe 5 pedras. Olha que interessante isso aqui. Por que 5 pedras? Representa o número da graça. Sim, mas quantas pedras derrubou Golias? Foi 4? Foi 5? Não, meu irmão, foi 1. Ele atacou uma vez, eu acredito que pelo poder do Espírito Santo, ou a agilidade dele, ou os dois juntos, acertou o gigante e o gigante caiu, certo? Mas e as outras 4 pedras? Se Deus, que é Deus e sabe o futuro, por que Davi não pegou uma pedra? Sendo que Deus já sabia que é só ser uma pedra que iria derrubar o gigante. Deus permite Davi carregar 5. Presta atenção nessa. Porque quando você assume a sua liderança dada por Deus, a graça cai sobre a sua vida e Deus quer que você saiba. Você sempre pode ter mais do que você precisa para derrubar o seu gigante. Faz sentido? Pegou essa? Por que 5 pedras? Porque Deus, na sua liderança, quando você descobre quem você é, ele permite você ter mais do que você precisa. Ou seja, a graça de Deus cai sobre você. Certo? Faz sentido? Então, tudo isso para dizer o seguinte. Para de tentar ser como as outras pessoas. Eu sei que você pode admirá-las. Eu sei que você pode usá-las como exemplo. Mas o ápice da sua influência começa no pico da sua versão mais autêntica. Seja você. Tira as armaduras. Você pode se inspirar em outras pessoas. Mas eu garanto para você que quando você descobre a liderança, quando você descobre quem Deus te chamou para ser, aí você vai conseguir ter a graça de Deus que se torna, que te faz imbatível. Eu vou dizer essa frase. Você mais a graça de Deus, dentro da missão que Ele te deu, imbatível. Imbatível. Certo? Então, seja você. Ninguém vai conseguir ser você. O máximo que você vai conseguir copiando as outras pessoas é ser uma boa cópia. Mas você vai ter mais influência assumindo da forma que você fala, da forma que você pensa, com o seu tom de voz, com os seus planos. Aqui, Deus tem o poder de te dar criatividade. Você não precisa olhar para o mundo e Hollywood. Deus pode dar para você. Ele é criador, meu irmão. Então, assume quem Deus é. Assume quem Ele te chamou. Assume a sua identidade em Deus. E você vai conseguir vencer muito mais dentro de uma versão autêntica do que uma pretensão de quem você poderia ser espelhando alguém. Eu termino com essa palavra aqui. Eu já vou passar para você, Cal. Quando você começa essa jornada, eu comecei esse tópico falando sobre seja antes de fazer. E eu quero terminar falando sobre isso. Quando você desenvolve o ser, quando você desenvolve a habilidade de se tornar essa pessoa, você atrai o destino, você atrai os sonhos, você atrai os investidores, você atrai a graça. Então, para de correr atrás da bênção. Você lembra desse versículo? E as bênçãos do Senhor iriam correr atrás de você? Lembra desse versículo? Lembra do outro versículo que fala bem assim, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentadores? Tudo isso parte desse princípio. Quando você começa a ser filho
ser o líder que Deus te chamou para você ser, atuar na missão que Deus te deu. Quando você começa a ser, você começa a modelar o que o mundo precisa ouvir, o que o mundo precisa aprender, sem usar palavras. Vou falar de novo. Quando você aprende a ser, you model to the world. É muito mais importante você modelar para o mundo do que dizer para o mundo, certo? Quando você aprende a ser, quando você se torna, quando você se descobre, isso tem muito mais peso do que aquilo que você poderia falar. Quando você começa a atuar, viver dentro da liderança que Deus te deu, como filho, como filha, você discipula pessoas sem precisar falar nada. Elas olham para você, elas olham para a sua vida, e sabe o que elas vê? Algo que dá sede, meu irmão. Elas vão pensar bem assim, quem é esse cara? Olha a família desse cara. Olha o futuro, olha o legado. Quando a gente começa a ter os frutos, é porque a gente aprendeu a ser. Então, em vez de querer buscar os frutos, buscar a bênção, seja filho, seja você. Como? Intimidade com Deus. Tempo com Deus. Eu sei que Deus está sempre presente. Eu sei que tem muitas pessoas que falam bem assim, se achega a Deus. Deus está em todos os lugares, mas o seu relacionamento com Deus pode aproximar. Eu posso estar perto da minha esposa, mas o nosso relacionamento pode estar distante, meu irmão. Quando o seu relacionamento começa a ter intimidade, você começa a descobrir quem você é. Como? Está lá no segredo de como Paulo descobriu quem era Jesus. Pedro descobriu quem era Jesus. Jesus perguntou, quem que as pessoas dizem que eu sou? Pedro levanta e fala bem assim, tu és o Cristo. Aí o que acontece? Ele era Simão, filho de Barjonas. Jesus, quando entende que Pedro identificou ele, Jesus muda o nome de Pedro. Tu és Cefas. Ou seja, quando você descobre quem Deus é, ele revela para você quem você é. Qual que é o segredo de ser? Descubra quem Deus é através de uma busca individual perfeita. Amém? Busque a Deus, esse é o segredo, e você vai se descobrir. When you discover who God is, He reveals to you who you are. Amém? Deus abençoe. Amém. Paulo. Amém, amém. Cara, como é bom ouvir gente esclarecida, como é bom ser ministrado por uma linguagem muito clara. Eu acredito que ser é a chave para o fazer, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que faço. Eu sempre dou exemplo, né? Ninguém inventou uma cadeira e ficou procurando uma função para ela. Né? Alguém percebeu que precisava sentar para descansar. E ali surgiu a ideia da cadeira. Quando eu entendo quem eu sou, rapidamente eu sei para que eu existo. A aplicabilidade, ela é inerente ao propósito existencial. Né? E as pessoas hoje elas estão confusas quanto ao que fazer, porque elas não sabem se são uma cadeira, se são... Será que eu sou um sofá, sou uma mesa? O que eu sou? Né? Uma mesa é para comer, uma cadeira é para sentar, o sofá é para sentar. Então, é impossível eu não saber o que fazer a partir do momento que eu sei quem eu sou. Passarinho voa, o navio navega, né? O navio navega. Então, a identidade do navio revela o ambiente que ele precisa estar. E eu gostei muito dessa frase que com certeza é em tempo real, né? São alguns downloads em tempo real, que o ápice da nossa influência começa no pico da forma mais autêntica de quem nós somos. Amém. As pessoas elas estão copiando o que nós fazemos, mas não estão atentas a quem elas são. E aí a minha pergunta hoje é: o que me impede de eu assumir a minha legitimidade em quem eu sou? As pessoas elas estão com vergonha de ser quem elas nasceram para ser. A gente tem vergonha
de ser talvez rejeitado, não ser aceito num grupo. Por quê? Porque quem eu sou, baseado em que eu nasci para ser, pode destoar de uma cultura como o Brasil. De repente eu começo a ser um cara que não tem nada a ver com o brasileiro. Mas você é brasileiro, mas como é que você age como um não brasileiro? Né? E eu costumo dizer que se a sabedoria de Deus é loucura para o homem, o que de sabedoria de Deus eu estou usando a fim de que alguém me ache estranho? Isso. Alguém tem que me achar muito estranho. Isso. Alguém tem que não entender muito como é que eu crio meus filhos, e como que eu consigo viver assim, como que eu consigo acordar assim. E aqui, no tópico número 1, a disciplina, para começar, eu queria sugerir 3 perguntas que a gente precisa fazer todos os dias. 3 perguntas que precisamos fazer todos os dias, dentro da disciplina para começar. Em primeiro lugar, o que é exigido de mim? Né? Quando eu sei que eu nasci com uma identidade, eu preciso entender que eu nasci para uma solução. Eu sou um solucionador social. Então, logo, o que é exigido de mim? Segundo, o que me traz maiores resultados? Boa. A gente tem que se orientar mais por resultados do que por idealismos. Eu vejo pais de famílias hoje que estão deixando famílias inteiras em tribulação, passando necessidade em casa, homens que não estão cumprindo com a sua hombridade de produzir, produzir fundamentação, produzir suporte. Ele não está conseguindo nutrir uma família porque ele está preso a um ideal de vida. Isso. Não, eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter um consultório, meu sonho é ser piloto de avião. Só que a pergunta é, o que traz resultado? Se não traz resultado, eu vou parar de fazer, não pode continuar fazendo. Eu costumo dizer que excesso de perseverança é teimosia. Teimosia é perseverança em excesso. Boa. Tem muita gente perseverando numa coisa que nem Deus chamou para fazer. Boa. E o terceiro é o que me dá maior recompensa. Existem algumas coisas que a recompensa não vem em dinheiro. A recompensa não vem em números, não é quantitativo. Mas a recompensa vem de uma realização interna. Isso. Eu costumo dizer que realização não é sucesso. Sucesso não é realização. Existem pessoas que têm realização e esse é o fator bloqueador do sucesso. Por isso que elas não têm sucesso. Porque elas se contentaram antes do tempo. Então, quando eu alcanço realização, eu já entro na zona de conforto. Eu falo, não, tá bem, não preciso de mais nada, tá tudo ótimo. Não, mas atrás dessa realização você tem oportunidade de um sucesso. Sucesso, ele é quantitativo. Sucesso, ele é o livro escrito. Sucesso é um programa de TV lançado. Sucesso é uma coisa aplaudida pelas pessoas. Isso. Realização é aquilo que me preenche sem o aplauso de ninguém. Eu não preciso ser aplaudido por nada. Isso. E aí tem pessoas que só têm sucesso. E elas continuam com um vazio existencial a ponto de tirar a própria vida. Isso. O sucesso de Robin Williams Isso. era fazer o mundo rir. Mas ele morreu de tristeza. Por quê? Porque na realização ele não se completou, não alcançou a realização. É onde eu entro com uma frase que diz assim, muitas das vezes o que é um sucesso para você, para Deus, ele vê como um fracasso. E muitas das vezes o que a gente vê como um fracasso, Deus vê como um sucesso. Exato. E aqui a gente precisa ter a mente milionária de entender que a gente tem direito aos dois. Plenitude é eu ter sucesso e realização na mesma dimensão. Isso. Né? Nós precisamos... eu não preciso escolher um lado. Eu posso ter os dois. Isso. Porque quem tem um lado continua incompleto. Ter sucesso é bom? É bom. Mas se você não tem realização, falhou. Isso. Ter realização é bom? É bom. Mas se você não tiver sucesso, também é pouco. E quando a gente fala de coragem para parar, você falou uma frase aqui chave, que eu costumo ensinar muito aqui meu círculo de amigos. Trovão? Tá trovejando muito aqui.
Tô me sentindo em Londres. Caraca. Jesus está voltando por aqui. O não é o elevador para a produtividade. E é impressionante que as maiores ofensas que as pessoas elas recebem na vida foi um não mal colocado. Um não compreendido. E aqui eu queria sugerir como a gente falar não com graça. A gente precisa ter uma graça para falar não. Um filho, se você fala não, teu filho ele cresce amputado, castrado. Uma criança que ela recebe um não sem graça, e aqui eu estou falando de graça de carisma, de maneira, a gente tem que ter uma maneira de falar não. Então, em primeiro lugar, quando falar não, diga não à ideia e não à pessoa. Deixe muito claro que você está se referindo àquele assunto e não à pessoa que está por trás do assunto. Isso. Quando a gente fala não para uma ideia, normalmente a pessoa ela recebe esse não para ela. Ela fala assim, puxa, o Cal não gosta de mim. O Cal não me deixa ser líder com ele. Não era você, era a tua ideia que não cabe aqui. Tua ideia não tá dando certo. Número 2, responda levando em conta o interesse da pessoa. A gente precisa descolar a minha resposta com o interesse da pessoa. Essa pessoa tá propondo algo para mim, para você, que é um grande interesse dela. E aí a gente precisa dar um não, mas continuar considerando o interesse dela. Que vai me levar para o terceiro passo. Recuse com criatividade, mas encontre e sugira uma alternativa. Quando eu falo não para um assunto, para um interesse da pessoa, eu preciso rapidamente conduzir ela para uma alternativa. Líderes proporcionam soluções. Isso. Assim como eu consigo falar não para a tua ideia, eu consigo sugerir para você um diagnóstico de uma próxima solução. Então, ali você dá um próximo contato de um outro amigo, você sugere uma nova data, você sugere um novo caminho, você sugere uma nova proposta em cima daquilo. Por quê? Porque você está interessado no assunto da pessoa. Eu não consigo ser a resposta da maneira como você me propôs, mas eu consigo te contrapropor uma solução para potencializar teu interesse. É construir um caminho mais excelente para essa pessoa dentro daquilo que ela gostaria de ter. Isso é fantástico, porque normalmente as pessoas elas vão se sentir duplamente valorizadas. Primeiro que você expressou que você não podia, e em cima da sua incapacidade de não poder, você se aliou a ela numa força-tarefa de chegar no objetivo que ela fez. Exato. Então, eu acredito que, de fato, né, o versículo é fantástico, o versículo de Efésios 4:15. Numa outra versão, ele diz, em vez disso, deixa a nossa vida expressar amorosamente a verdade em todas as coisas. Deixa a nossa vida expressar amorosamente o falar com sinceridade, o agir com sinceridade, o viver verdadeiramente, envolvidos em amor, cresçamos em todos os sentidos. Não existe crescimento fora do amor. Isso. Boa. E esse é um detalhe bem importante de toda essa manhã, de toda essa devocional, né? Envolvidos no amor, cresçamos em tudo, em todos os sentidos, em todas as coisas, naquele que é o cabeça, o Messias, o Cristo ungido. Se ele está falando aqui, cresçamos no Cristo, ele está falando que é perigoso a gente conseguir crescer fora de Cristo. Yes. E todo crescimento fora de Cristo, Cristo não tem nada com aquilo. E quando fala a cabeça, está falando da liderança de Cristo, né? Como a cabeça. E então, quando se fala da liderança que a gente desenvolve, é modelar a liderança que Jesus exemplificou, que foi com amor na frente. Boa.
Exato. Exato. Mas é isso aí, Cris. Graças a Deus pela tua vida. Obrigado por mais essa manhã, esse tempo dedicado aqui, cara. Você não sabe